Oi, oi, gente, sejam bem-vindos, né, aqui ao nosso canal, falando hoje sobre pó compacto, pó solto, pó translúcido, pó fixador. Eita loucura! É muito pó, né, não, minha gente? Mas e aí, você sabe a diferença entre um pó solto para um pó fixador, para um pó translúcido, para um pó compacto? É tudo a mesma coisa? Fazem a mesma coisa? Eu posso usar um antes, outro depois? Tanto faz. O que é qual o diferencial do pó fixador? Porque realmente nós temos que finalizar a make, olha só, com pó compacto. Faz algum sentido para você essas perguntas? Então vem comigo e vamos lá entender sobre todos os pós da nossa vida. Então, gente, olha só. O pó compacto, ele é um pó de reposição de coloração na nossa pele. O pó fixador é um pó que ele vai selar a pele e juntamente com a composição, ou seja, uma formulação, porque vai depender da base também, ele vai fixar, ou seja, selar a pele de forma que essa pele ela fique resistente à água, ou seja, tenha mais durabilidade. Ai, Anairana, isso é o quê? É o pó fixador solto, tá? Anairane, tem outro tipo de pó? Tem os pós soltos normais, que eles também vão selar, mas eles não trazem na sua composição aquilo que vai dar resistência junto à tua base. Então, vai fazer o efeito de matificar a sua pele sem pesar, porque também tem essa diferença dos pós soltos para o pó compacto. Os pós soltos, geralmente, eles são mais leves. Geralmente, cuidado, tá? Então, se for comprar, já sabe, né? Ele tem que ser bem levinho para realmente fazer a diferença, como por exemplo em peles maduras. Peles maduras, o ideal é que você use um pó solto para não estar vincando, marcando aquelas linhazinhas indesejáveis, né? Que a gente não tem. Não tem, claro que nós não temos. Então, voltando ao assunto. Pó solto, pó fixador, eles têm a vantagem de serem soltos e isso, ou seja, texturizados e fininhos, tá? Mas há uma diferença entre pó solto e pó fixador. O pó fixador ele vai selar, enquanto o pó solto ele vai só matificar. E o pó compacto, onde é que entra nessa história, Nailiana? Entra para repor coloração. Então, a regrinha de ouro é, se você tem um pó fixador e se você tem um pó compacto, você vai utilizar antes. Cuidado, tá? Olha a dica. Antes o pó fixador, para depois utilizar o pó compacto para repor coloração nessa pele. É um dos erros que geralmente nós cometemos, né? Quando nós não entendemos a função do pó fixador. É justamente utilizar ele só no final da maquiagem. E o grande segredo é utilizar ele junto com a base, para ele colar a base na pele. E aí, Anairane, se eu tenho um pó solto e o pó fixador, aí, meu amor, você faz o seguinte, você usa o pó fixador e depois o pó solto. Não necessariamente você precisa usar os dois, tá? Porque a diferença está só na composição, num tipo de matéria-prima que há no pó fixador, que ele vai fazer esse grudadinho, né? Para deixar essa base mais resistente. E o translúcido, Anairane, onde é que o translúcido está em toda essa história? Então, gente, primeiro a gente vai entender o que é translucência, né? Na maquiagem. Translúcido significa que ele é um pó que ele vai encaixar em vários tons de pele. Cuidado, falei vários, mas eu não falei todos. Por que não todos, Anairana? Porque se você pega um pó translúcido pele ou pálido e leva numa preta retinta, o que é que vai acontecer? A pele dela vai destonar. Você não vai conseguir uniformização, que é o grande pulo do gato que o pó traz para nossa maquiagem, né? Aquele efeito mate e realça a cor da base, trazendo a perfeita uniformização. Então, quando a gente generaliza, nós erramos. Olha, outro erro que acontece é de dizer que o pó translúcido dá certo em todos os tons de pele. Não dá. Cuidado, certo? Então, translucência significa que sim, vai abranger vários tons de peles, porém, não todos. Um outro ponto positivo da translucência, o que é que o pó faz, gente, sendo translúcido? Ele embaça um pouquinho, então ele dá aquele efeito
meio que embaçado realmente na pele. Então, ele consegue trazer um disfarce óptico, ele consegue trazer ali um disfarce, de repente você cobriu uma manchinha, você cobriu já uma mancha, uma olheira com um corretivo. E aí, se você trouxer um pó translúcido, ele vai ajudar ainda mais nesse efeito. Entenderam? Então, casadinha perfeita, pó fixador com pó compacto, lembrando que sempre texturazinhas finas para não marcar, para não pesar, tá? Ai, surgiu outro assunto que a gente questiona muito, né? Como não marcar as linhas de expressão com pó, relacionada ao pó. E qual o melhor pó, Nairana? Então, nesse caso, se você tem linhas de expressão, se você já tem uma pele, né, mas que já faça os vinquinhos, ó, já tem aqueles risquinhos como pé de galinha, lembra que o pó solto, ele vai trazer mais suavidade. Então, minha dica para você, a forma que você tem que fazer, que eu acredito que vai ficar melhor, é você utilizar o pó solto. Infelizmente, muita gente não consegue, né, se adaptar ao pó solto, porque usa pó para cobrir mancha, ou usa o pó sozinho. Outra informação que eu quero trazer para vocês, o pó sozinho não funciona, porque pó por pó sai. Então, sempre antes de aplicar o teu pó, aplica a base, meu amor. Passa uma base normal, ou com protetor solar, ou com cor, enfim, da tua preferência. Mas sempre antes do pó, trabalha base. E na hora de aplicar o teu pó solto, se você utilizar pincel, ele quase não vai chegar nada na pele, porque ele já é uma poeirinha. Então, trabalha com uma esponjinha macia, ó, de veludo, e vai só dando um toquezinho na pele, prensando o pó na pele, tá? Isso vai fazer toda a diferença, vai continuar fino e vai continuar sem marcar as tuas linhas de expressão, ó. Tô até pegando aqui, ó, isso é um pó solto, certo? Vou fazer aqui para vocês visualizarem, ó. Então, tem gente que gosta daquele acabamento mais pesadinho. Com pó solto é mais difícil, a não ser que esse pó realmente ele seja mais pesado. Mas se ele for um pó leve, que essa é a melhor proposta para nós usarmos, né? Aí, ó, aplica com a esponja. Então, para quem já passou aí de uma idadezinha, que as linhas já aparecem, pó solto, esponja. E o pó compacto para repor coloração, e aí sim você usa com aquele pincel bem fofo, bem macio de pó, que com certeza você já tem na sua necessaire. Se não tem, pega, traz para sua vida, que vai fazer a diferença. Beijo, espero que vocês tenham gostado da dica, já sabe, né? Dá aquela curtida, coloca teu comentário, e se não se inscreveu, se inscreve, meu amor, se inscreve. Beijo, tchau, tchau.